A demanda por crédito pelas empresas registrou um avanço de mais de 16% em maio. Sobre este assunto, converso agora com Camila Abdelmalak, economista da Serasa Experian. Seja bem-vinda à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Muito obrigada. Camila, quais são os destaques desta pesquisa? O que me chama a atenção, primeiramente, é um crescimento da demanda por crédito, apesar de uma taxa de juros básica no Brasil bastante elevada. Gostaria que você explorasse bastante essa pesquisa da Serasa Experian, que demonstra esse crescimento de 16%. Exato. É estranho a gente ver, né, esse salto na demanda de crédito com um ambiente de taxa de juros bastante contracionista, né? Então, a taxa Selic saiu ali do patamar de 10,5% em setembro do ano passado, atualmente está num nível de 15%, e naturalmente com essa taxa de juros nesse patamar tão restritivo, o que é esperado é que o apetite pelo crédito seja reduzido, mas não é bem isso o que está acontecendo. E também, se a gente olha especialmente para a realidade das micro e das pequenas empresas, a gente consegue entender por que esse apetite por crédito continua, né? Embora o ambiente de taxa de juros seja bastante restritivo, o grande destaque desse salto de 16,4% na demanda por crédito é puxado especialmente por micro e pequenas empresas. O salto para esse grupo foi de 16,7% se a gente compara com o maio de 2024. E isso acontece porque as empresas de menor porte acabam recorrendo ao crédito para tentar driblar os desafios do cenário econômico. Então, o crédito ele acaba sendo um pilar bastante importante. E outro destaque em relação a esse dado, né, a gente está olhando para o apetite, né, para a demanda que essas empresas têm por crédito. Não necessariamente esse crédito acabou sendo concedido, a operação foi concluída. Então, o raio-x, o diagnóstico que a gente tem com esse indicador da Serasa Experian é que a demanda, especialmente das micro e pequenas empresas por crédito, está forte, e o crédito é um vetor bastante importante para ajudar essas empresas a atravessarem esse momento um pouco mais turbulento. Perfeito. Tem algum local que seja o grande destaque? Ah, não, é o estado de São Paulo que está demandando tanto crédito assim, ou a demanda subiu em todos os estados praticamente? A a alta é disseminada, tá, Gabriel? Então a gente não tem nenhum foco e a gente consegue entender e também prever que a demanda seguirá alta ao longo dos próximos meses, especialmente, como eu disse, para as micro e pequenas empresas, diferente das grandes empresas que a gente vê uma demanda bastante reduzida, um apetite por crédito bastante baixo, porque normalmente as grandes empresas, as grandes corporações, elas utilizam o crédito para investimento, e num momento de taxa de juros bastante elevada, esse apetite reduz, mas o crédito que é contratado pelas micro e pequenas empresas é justamente para atravessar esse período. Então, esse dado ele é disseminado e a gente tem aí alguns pontos de atenção, porque quando a gente olha para uma outra estatística aqui da Serasa Experian, que é o dado de inadimplência, então, olhando para a inadimplência das empresas para o mês de maio, nós temos hoje no Brasil 7,7 milhões de CNPJs negativados, sendo que ao redor de 7,3 milhões a gente está falando aí de PMEs, de micro, pequenas e médias empresas. Então, esse é um diagnóstico claro que a gente tem de que as empresas estão numa situação de inadimplência. Outra estatística que chama bastante atenção e que ajuda a justificar essa alta na demanda por crédito é porque, em média, um CNPJ negativado tem 7 dívidas. E isso mostra o quão difícil que é para uma empresa deixar a situação de inadimplência. Então, muito provavelmente, essa demanda por crédito está atrelada a essa situação da inadimplência das empresas procurando refinanciar
as suas dívidas, e a gente sabe que com esse ambiente bastante restritivo de juros e a concessão também um pouco mais cautelosa, as empresas acabam encontrando bastante dificuldade na hora de tomar esse crédito. Então, embora a demanda por crédito, especialmente das micro e pequenas empresas, esteja bastante aquecida, a gente já vê aí alguns dados do Banco Central em relação à concessão de crédito, mostrando uma tendência aí de desaceleração. Não adianta querer se não tem ninguém para ceder este crédito, a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio, talvez esse ponto ideal de quem está querendo emprestar o dinheiro, de quem está querendo colocar esse dinheiro em caixa. Eu queria até entender, Camila, qual que é a avaliação que a gente tem dessa alta demanda? Que é difícil a gente saber se é um dado muito positivo, muito negativo. Na avaliação da Serasa Experian, isso demonstra saúde para as pequenas e médias empresas ou essas preocupações? Eu queria explorar um pouco mais essa separação, essa distinção, por favor. Dado o contexto do cenário econômico, né, que é de um desaquecimento ao longo do ano, esse nível de juros bastante restritivo que tem como objetivo desaquecer a economia, esse dado não é um dado positivo. Esse dado mostra, como eu disse, nesse contexto de juros elevados de desaquecimento econômico e desse dado recorde de inadimplência para o mês de maio, a gente está falando de 7,7 milhões de empresas negativadas, esse dado ele é bastante preocupante, né? E tem um diagnóstico aí, claro, de que a gente tem uma situação que é bastante perigosa à frente. E ainda tem um outro ponto a ser explorado, porque hoje muitas empresas já estão enfrentando obstáculos com esse ambiente bastante restritivo do crédito, e agora nós estamos aguardando como que vai ficar a questão relacionada o IOF, né? Então a gente tem que lembrar também que além dessa taxa de juros bastante restritiva, tem a discussão relacionada à elevação do IOF para as operações de crédito das empresas, que pode tornar esse ambiente ainda mais restritivo. E aí a consequência disso para a economia é muito negativa, porque se a gente está falando que as micro e pequenas empresas são as mais afetadas com esse ambiente, é o grupo que tem menos alternativas na hora que vai tentar alguma linha de crédito, se elas são as que mais irão sofrer com esse ambiente de juros restritivo e com esse IOF, a gente pode ver impactos no mercado de trabalho futuramente. Então, a gente vem comemorando as últimas estatísticas que foram divulgadas pelo IBGE, a taxa de desemprego ao redor de 6,2% aqui no Brasil, só que 70%, ao redor de 70% dos empregos formais no Brasil são gerados aí pelas micro e pelas pequenas empresas. Então, se essas empresas começarem a sentir de uma maneira ainda mais acentuada esse cenário e também não forem desfavorecidas com esse incremento do IOF, isso terá condições bastante preocupantes para a população, que grande parte é empregada por micro e pequenas empresas. Então, a gente traz esse ponto de observação. Perfeito. E aí, claro, há preocupações, talvez, com a comunicação do Banco Central quando ele fala em período bastante prolongado de taxas em 15%, porque eu contei quantas vezes ele citou essa expressão, foram 5 na última ata. Então, o Banco Central está querendo nos dizer alguma coisa, falando, esquece taxa talvez abaixo desses 15%, ou ao menos abaixo dos 2 dígitos, a gente vai ficar com juro contracionista por muito, muito tempo. Vocês veem isso com a mesma preocupação também, essa comunicação de que a gente não vai ter taxa talvez em um dígito, mesmo que alto, em um curto espaço de tempo? Sem dúvidas, né? O ambiente econômico, e quando a gente olha para as expectativas de inflação, que são os dados que pautam a decisão de política monetária, a meta de inflação não será atingida no médio prazo. Por isso que o Banco Central está com essa tarefa de reforçar essa taxa de juros num período prolongado para garantir essa convergência da inflação. Então, lógico que a gente não vê com bons olhos esse ambiente de taxa de juros super contracionista. No entanto, a gente entende que pelo andar da política monetária é super importante, porque a gente tem um outro vilão.
né, que é a inflação, e é necessário combater a inflação. Só que, ao mesmo tempo, a gente entende que o Banco Central tem aí também uma carga maior, dado o sentido da política fiscal na economia brasileira. Então, a gente também está assistindo toda essa novela relacionada à elevação do IOF, que vai prejudicar tanto as empresas, por uma questão de meta fiscal. Então, a gente tem aí um ambiente econômico que exige bastante atenção, especialmente para os empreendedores, porque nós iremos navegar por um período prolongado com essa taxa de juros no patamar de 2 dígitos. Se futuramente o Banco Central encontrar um espaço para corte de juros, ainda assim será uma taxa de juros no patamar de 2 dígitos. Camila Abdelmalak, sempre bem-vinda à nossa programação, minha cara. Lhe desejo um ótimo trabalho nesta quinta-feira e, claro, deixo o espaço aberto aqui para novas pesquisas. Sempre que a gente tiver alguma novidade sobre o mercado de crédito no Brasil, contem conosco, a gente está atento a essa inadimplência, estes efeitos das altas taxas de juros, o que vai acontecer, claro, com o setor produtivo brasileiro, com as pequenas e médias empresas principalmente. Boa tarde. Boa tarde. Agradecido.